o foco era contar pela perspectiva da Polícia Federal, que é com quem eu tive contato, né? Eu até tive contato com juízes que julgaram o caso, Sérgio Moro, enfim, outros tive, alguns procuradores também, mas eu não consegui não consegui sentir a solidez da relação, sabe? Eu fazia perguntas, as coisas eram muito evasivas, as respostas pareciam respostas muito prontas, ou então tangenciando sempre muito, e eu sempre fiquei muito desconfortável de falar, de retratar pessoas que, na verdade, eu não sei quem são, entendeu? Então, os policiais eu consegui, assim, eu consegui, é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, eu consegui ver os seres humanos atrás deles, entendeu? Então, assim, eu escutei textualmente da boca deles, assim, que eles tinham muita dúvida sobre o que eles estavam fazendo, né? Sobre vários aspectos, né? Porque eles também nunca tinham ido tão longe numa investigação desse tipo. Então, assim, eles estavam, cara, a gente está aqui tentando acertar, entendeu? Mas a gente vai errado, e eles não tinham pudor de me contar, a gente errou ali, a gente errou aqui, errou ali, não sei o quê. Eu falei, cara, legal, isso aí eu reconheço pessoas, né? Seres humanos ali. Então, assim, eu fui me sentindo um pouco mais confortável de contar essa história sob esse ponto de vista deles, né? Mas foi um filme muito difícil, fora tecnicamente falando, porque foram muitas locações, foram 9 semanas de filmagem, muitas locações, um elenco muito grande. Todo dia, todo santo dia tinha imprensa, né, no set de filmagem, de tudo quanto é veículo nacional e internacional. E aí isso te gera atenção, porque, né, a questão já tinha ali o embrião da polarização, né? E aí, dos dois lados, né? Tinha um lado que estava pau da vida por a gente estar contando uma história, tinha um outro lado que estava querendo se apropriar disso, né? Politicamente, para poder atacar, né? Então, assim, foi muito conturbado, né? E muito estressante. Antes de lançar o filme, a gente já tinha quase 20 processos judiciais. Olha. Depois que lançou, eram 40 e tantos no total, assim, que a gente teve, assim, foi realmente impressionante. Olha. Mas é isso, a gente tentou arranjar um meio termo. Você perguntou sobre a complexidade, né? Um meio termo ali entre o didatismo e, ao mesmo tempo, para não deixar as pessoas perdidas, mas, ao mesmo tempo, deixar a história andando, né? Não ficar ali, porque não é um documentário, né? Então, fazer ele se sustentar enquanto cinema, né? Não enquanto, né, uma aula, né? Não tinha essa pretensão. Marcelo, assim, mas só de curiosidade, quanto tempo foi, assim, desde as pesquisas até o projeto pronto, assim, só para saber, assim? Olha, não, até o projeto pronto, olha, porque olha só, eu comecei a fazer as entrevistas no início de 2016, tá? No início de 2016. Na verdade, não, foi final de 2015, foram as primeiras entrevistas, não foi nem, foi até com o pessoal aqui do Rio de Janeiro e tal, que nem estava assim no núcleo, né, da investigação, só executavam algumas operações aqui, né, assim, algumas diligências aqui no Rio. Mas aí de 2016 foi inteiro pesquisando e trabalhando junto com os roteiristas lá, e aí quando chegou no final do ano a gente começou a filmar, no segundo semestre de 2016. Mas aí ele foi parado por processo judicial, e aí a gente voltou a filmar em janeiro. E aí lançou no segundo semestre de 2017. Então, quer dizer, no final das contas, foi 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Foi quase 2 anos, né, de projeto. Olha. Legal. E a dificuldade da coisa ir mudando, né? Porque assim, a gente começou a contar uma história num recorte, e aí, quando chegou num determinado ponto, tinham eventos muito fortes, assim, né? Muito que mexeram com o país, né? E olhando em retrospecto, até foi aí que a operação começou a tomar outro rumo e tal, que a gente não tinha como deixar de fora, então volta, mexe de novo em roteiro, entendeu? Então, assim, super difícil. Legal. Marcelo, bom, eu vou entrar aqui nas perguntas do chat aqui do pessoal, né, pra gente acompanhar, fazer algumas perguntas, vamos lá então. O Fernando Fontoura mandou uma mensagem aqui falando boa noite, Fernando, tudo bem com vocês? Adoro o canal, sempre estou assistindo e gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi o filme que marcou a sua virada de carreira como diretor?
Da Fernanda, né? Fernanda Fontoura aí. Isso, Fernanda Fontoura, perdão. Fernanda. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Qual foi o filme que marcou a virada de carreira como diretor? Poxa, não sei, talvez tenha sido da Polícia Federal, talvez, porque pela dificuldade mesmo, né, que foi com tudo, com lidar com a repercussão, lidar com a pressão pós, né, de tudo, né, até hoje, né, na verdade, eu tenho que lidar com isso. Então, eu acho que foi um marco, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Legal. Olha, no caso aqui, deixa eu ver aqui, a Natália Barros perguntou, peraí, deixa eu... como você escolhe os projetos que vai dirigir? Existe um tema ou estilo que mais te atrai? Você falou, né, comentou um pouco, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa... Natália, eu acho que assim, estilo, né, que me atrai mais é o thriller, mas eu amo drama também. Eu acho que assim, só justificar porque que eu gosto de thriller, porque eu gosto de ação, mas eu gosto mais de thriller, porque o thriller ele tem cenas de ação, mas ele tem algo a ser descoberto. E eu acho esse trabalho de você ficar fazendo hipótese, acho isso muito divertido para assistir, né? E para fazer também, porque você tem que ficar pensando como é que as pessoas vão tentando fazer hipótese, né? Então você dá umas pecinhas aqui para as pessoas irem fazendo hipótese, e eu acho isso é uma coisa divertida, né? E ao mesmo tempo você consegue trazer um tema por trás interessante, né? Se você conseguir, né? Então eu adoro o thriller, é o estilo que mais realmente me agrada. Como é que eu escolho projetos? Eu escolho se o projeto ele me toca de alguma forma. E eu não estou dizendo isso que ele precisa ser extremamente profundo para isso. Às vezes ele me toca de uma forma leve, né? Por exemplo, eu vou fazer um filme ano que vem, que é uma refilmagem de um filme argentino, que é uma dramédia, né? É um drama, comédia, mas não é uma comédia, né? Uma comédia dentro de um drama. E eu acho uma graça a história, Eu acho uma história muito bacana, e que me super bateu em mim. Eu falei, caraca, cara, quero fazer isso de qualquer maneira. Então, na verdade, não tem um critério muito objetivo, é muito instintivo, muito sensorial. Quando eu olho, quando eu leio e falo, caramba, isso mexeu comigo, é isso, eu quero ser feliz, né, fazendo o que eu faço. Então, tem que me trazer, né, alegria enquanto eu estou fazendo, né? Legal. Bom, vou ler mais uma aqui do chat, Marcelo, da Terezinha Santos. Ela perguntou assim: qual o maior desafio do cinema brasileiro? Qual que é? O maior desafio do cinema brasileiro se eu tentar resumir assim numa coisa, uma palavra, orçamento, eu acho. Eu vou explicar por quê. Porque várias coisas derivam daí. A gente compete a tela, né, o espaço para exibição, que são as salas de cinema, a gente compete com, basicamente, quase em sua predominância, com filmes hollywoodianos, né? Filmes de Hollywood especificamente, não estou falando de filmes americanos, estou falando de filmes de Hollywood. Os filmes de Hollywood têm uma característica muito forte, e cada vez mais, que são filmes de orçamento altíssimo, né? Altíssimo. Estou falando de orçamentos de 200, 250, 300 milhões de dólares. Então a gente está falando de filmes de acima de R$1 bilhão. Tá? É isso que eu estou falando.